Alô pessoal, terça-feira, 18 horas, Augusto Rico, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a live das 18 horas para falar sobre a lei da atração e o efeito manada. Mas antes disso, eu vou dar alguns avisos, né? Aquela história. Vamos dar alguma recomendação. Sandra Martins, seja bem-vinda, minha querida. Quais são as primeiras palavras que devo dizer a vocês? Primeiro, na história da humanidade, sempre se pautou pela cadeia de predadores. Então, o animal tal é predador do outro, matou o outro, comeu isso, aquilo, e nessa cadeia o homem é o último. Então, o homem é intocável, não tem nada que o destrua. Aí aparece agora para nós um bichinho, se podemos dizer assim, né? Um vírusinho que ninguém enxerga, invisível, não tem força nenhuma, mas arrebenta com a imunidade do homem. E eu comecei falando isto porque, se você gosta desse assunto, então já ative o sininho aí, né? Comente, compartilhe e curta. Os 3 Cs que eu sempre peço às pessoas. Primeiro, compartilhar. Porque você compartilhando, você está ajudando outras pessoas e está ajudando também a crescer o meu canal. Não é? E à medida que o canal cresce, nós temos mais pessoas para podermos sermos multiplicadores do que nós sempre colocamos para pessoas. E o que é que nós colocamos? Consciência. Consciência de onde nós vivemos, consciência de onde nós estamos e consciência principalmente para onde nós vamos. No mundo dos pequenos, veja só, coronavírus, colocou o mundo inteiro dentro de casa. Nenhum ditador, nenhuma força militar do mundo seria capaz de fazer o que nós estamos cumprindo em função da pandemia. Vejam só, como é que a coisa caminha se eu tenho ou não consciência de onde eu vivo. Mas, antes de continuar com este assunto, eu gostaria que você pensasse o seguinte: o ser humano, todos nós nascemos para sermos felizes. Sabe por quê? Porque os primeiros moradores daqui, simbolizados, né? Ou realmente você acredita, Adão e Eva, onde foi a residência dos dois? No paraíso. Então, se você vem para o paraíso, é porque você nasceu para ser feliz. Mas acontece que, pelo efeito manada, onde vai um que tem medo, onde vai um que tem o pânico, os outros vão atrás. Quando nós éramos jovens, nós tínhamos uma brincadeira assim, carinhosa, que ia andando 3, 4 pela calçada e um dava 3, 4 passos correndo para frente. Ninguém olhava para trás, mas saía correndo junto com ele, porque se ele correu é porque... Né? E hoje as pessoas dizem, manada, o outro lá... Isso é um espírito que nós temos de preservação da espécie. Então, o medo nestas condições é um medo até racional. Evidentemente que ele é inconsciente para quem não tem consciência. E por isso é que nós começamos com as nossas lives já há mais de 3 anos, colocando para as pessoas a conscientização, reflexão e ação. Ora, se nós começarmos em Adão e Eva e verificarmos que o primeiro pecado deles, qual foi? Então, o grande pecado nosso foi a desobediência. Se nós desobedecermos a lei natural, as leis universais, nós desconhecemos a lei da atração, nós desconhecemos a lei da ação, a lei do trabalho, vamos verificar que no mundo dos pequenos, quando nós aprendemos
e eram garotos, e nós íamos buscar o cavalo no pasto, determinado pasto tinha carrapato. E a manada de carrapato pegava a gente e acabou. Tinha remédio naquela época? Não tinha remédio, mas tinha o sol. Tinha o calor. Acontece que o mundo caiu para o lado da química e não para o lado da luz, para a frequência. Hoje, você ouve muita gente falando assim, olha, é até recomendável, né? 10h30 você sai do sol, não toma sol de 10h30 até 2, 3 horas da tarde. Por quê? Porque nesse horário nós temos a ultravioleta, né, infravioleta, e consequentemente não faz bem para a pele. É nesse período que o vírus não aguenta muito tempo. E os estudiosos que ficaram pesquisando e correndo atrás disso e fazendo experimentos, esses estudiosos verificaram que a maioria dos vírus conhecidas até hoje, elas morrem em função do lugar que elas estão. Se não estão no hospedeiro, que é aquele hospedeiro que a mantém viva, é aquele que fica no calor, ele morre. Então, se ele cai no pelo de um animal, o animal não transmite o coronavírus para o ser humano, a menos que você passe a mão no pelo dele e alguém tenha espirrado antes e tenha ficado ali. Então, é uma situação que precisa de cuidado. Não para fazer como a grande mídia fez aí e tal, e criou paura, não é? Criou medos agigantados até chegar ao temor, a chegar particularmente a pessoa achar que tudo estava conspirando contra ela. Ele ficou em pânico. Então, nós temos que ter cautela, sim. Nós temos que ter consciência daquilo que é fundamental para a preservação da nossa espécie. Mas não ficarmos preocupados com coisas que não sei se nós aguentaremos. E não sei se daqui a 30 anos, 40 anos eu estou aqui ainda para falar com vocês dizendo, olha, tá vendo, naquele dia, naquela época, eu falei a respeito de um novo coronavírus. Aí sim, um novo coronavírus que vem aqui e entra disseminando naquela pessoa que não tem imunidade. Mas, infelizmente, tem pessoas ou mal intencionadas, ou sem informações a respeito, porque tem muita gente que a informação hoje ela vai e lê num livro, ou então vê lá na Wikipedia, ou no próprio Google, que é um mecanismo de memória, você vai lá e busca tudo, ou no computador. Nada contra isso, ao contrário, favorável, são excelentes. Mas tem pessoas que colocam na Wikipedia, principalmente, ou nas mídias sociais, elas colocam o que elas pensam, ou então que copiou de algum outro obtuso que não pensa nada e colocou lá. E aí a grande manada vai lá e consulta aquilo como verdade, não é? 1000 vezes uma mentira repetida transformou-se numa verdade. Porque se você falar a verdade no meio de 20 pessoas mentirosas, você é o estranho no ninho e você é o cara que está completamente errado. Como eu vim chamando a atenção das pessoas, não só para o foco de trabalho, mas para a atenção plena no contexto em que a pessoa está envolvida durante o trabalho dela. Como está colocada a família. Tem muita gente que brigou comigo porque perguntou assim, mas professor Rico, mas como é que a gente vai fazer? Hoje um precisa trabalhar aqui, outro precisa trabalhar lá e outro aquilo. E o senhor fala em terceirização da família? Como é a terceirização da família? Os dois produziram um filho
mas terceirizaram. E agora não, agora é o seguinte, a babá cuida, a escolinha cuida, o outro cuida, a escola, o professor, quer dizer, terceirizou. Nada contra esses profissionais, pelo contrário, tem muitos desses profissionais que são melhores do que os próprios pais. Educam muito melhor. Mas o que eu estou falando aqui é o que eu vim falando há várias décadas, separação do joio do trigo. No Egito existia muito joio, hoje não existe mais. Só temos aí no mundo a história de separar o joio do trigo. E na internet, nós precisamos saber quem é quem. Quem é que pesquisou, quem é que viveu, quem é que foi ali o pintinho da galinha que foi criado no galinheiro e não o filho de chocadeira. Para aqueles que não conhecem, eu vou falar rapidinho. O franguinho, ele nasce e corre para lá, corre para cá, o galo belisca, a outra galinha belisca, espanta ele para lá, ele vai ficando espertinho, né? Ele fica lá no cantinho dele e sabe para onde vai. O filho de chocadeira é aquele pintinho que foi criado e depois de 2, 3 meses, alguém pega aquele frangão bonitão e tal e põe no terreiro. O outro vem e pica ele, a galinha pica e tal, ele encolhe, fica com medo ali no cantinho, porque ele não sabe fazer. Então é isto que nós estamos pedindo para as pessoas. Tome consciência do contexto que você vive. Se você vai ter um filho simplesmente para terceirizar a vida dele e para depois ficar só dando bronca, é melhor você repensar. Atrase um pouco a sua idade, tenha consciência disso, passe pela adolescência, não faça aquelas loucuras de enfiar na cabeça, é agora e papai e tal, e aí a menina engravida com 13, 14, 15 anos. Pensa bem, consciência sobre as coisas. A produção e a conscientização da família, ela tem que ser na primeira colocação que eu faço agora. É o comprometimento. Ninguém mais será igual após a pandemia. Todos nós seremos diferentes, já falei isso. Então, se somos diferentes, primeira coisa que nós temos que ter é comprometimento. E comprometimento com quem? Primeiro com cada um de nós, tá? Esse negócio de mesmo pais, que não terceirizavam a criação do filho, mas dizia assim, animalzinho, você tropeçou aí, você é lerdo, é bobo, tonto, você caiu, cara. Você não vê que o teu irmão é muito mais rápido? Comparações, aí cresce e vem eu hoje, né? Ao invés de ser comprometido com a sua própria educação e você ser melhor do que os outros, vem aquela história, não, eu tenho que derrubar o cara, eu tenho que puxar o tapete dele na empresa, na política, seja onde for, tenho que dizer que ele não presta para as pessoas me escolherem. Ou então votarem em mim. Mas você está falando isso, está falando aquilo, qual é a sua ideia? Eu digo, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou um psicólogo que vivi a vida inteira, prestando atenção nas coisas e tive a felicidade de trabalhar com pessoas e quando eu li um livro que alguém falava alguma coisa, eu dizia, eu não acredito, mas eu vou lá e faço. E aí acreditava no meu resultado. Tanto é que nos meus cursos eu sempre coloquei para as pessoas, assim, não acredito no que eu falo, acredito no seu resultado. Depois de algum tempo, como tudo tende a melhorar, eu também melhorei. E disse o seguinte, acreditem em mim, acreditem no que eu estou falando, mas faça, teste para ver se para você dá certo. Não quero ser igual aquelas pessoas que, professor Rico, como é que é as coisas? As coisas são assim, deu certo para mim, foi ótimo para mim, para você também faz, engole, toma a pílula aqui do saber, da sabedoria, não é? Da genialidade, vai desenvolver tudo que tem por dentro, olha, em um fim de semana eu faço a sua cabeça e você chega lá. Não. A imunidade do organismo passa primeiro pela imunidade mental. Passa pela imunidade emocional. Tem quanta gente que fica querendo fazer as coisas lá para frente e já sai correndo, vamos. Espera aí, você está preparado para isso? Você já percebeu quais são as suas qualidades interiores que trouxeram você de lá de baixo até aqui?
no degrau que você está hoje? Seja bem-vindo, Marcelo Herbella. Se for o que eu estou pensando, é o meu grande professor na Faculdade de Direito em 2002, não é? Um grande abraço. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos ter consciência de que nascemos para a felicidade, mas que nós temos a maldade à nossa volta. Nós temos pessoas que propagam o mantra da lamentação. Vive, tudo é penura para ela. Tem um público que gosta de enfiar o pé na cabeça do outro e dizer que o outro não presta, porque aí o que ele fez está justificado. E tem um público que ele não vale nada. Eu sou uma... A vitimização está na moda hoje, né? Coitadinho de fulano, coitadinho de mim e tal. E o outro, para dizer que é bom, tem que vitimizar mais o seu vizinho. Cara, coitado, nós devemos isso para ele. Como devemos isso? Primeiro, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele não cobrou nenhuma contribuição deles. Este mundo é seu. Dentro da hierarquia, ele estabeleceu as regras. E a única regra foi descumprida. Então, o primeiro pecado da desobediência. Hoje, no universo, trazemos esse ensinamento para mostrar o seguinte: se eu não fui uma pessoa que fiz exercício físico o tempo inteiro, se eu deixei de cumprir as minhas obrigações físicas, emocionais, psíquicas e espirituais, porque nós, seres humanos, somos um contexto de tudo isso, e só dividimos isso para efeitos didáticos de apresentação, como alguém fala, cérebro isso, cérebro aquilo. Cérebro é um só, ele possui vários sistemas. Então, a mente, você vai aprender que as pessoas estão confundindo muito a mente com memória. Por que eu digo isto? Por uma razão muito simples. Quem acompanhou a evolução do computador, vinha alguém dizer assim, olha, tem um aplicativo legal para você. Aí ele ia colocar e dizer, mas o seu computador não tem memória, então precisa aumentar a memória. Aí aumenta a memória, aumenta isso. Aí vem a nuvem. Então põe o seu documento na nuvem, que assim você pode pegar no computador, pode pegar no outro. Cadê o outro computadorzinho? Está aqui, ó. O outro computadorzinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Todo mundo pensa que é um celular, né? Eventualmente ele faz uma ligação aqui, ó. Tá aqui, ó. Eventualmente ele faz uma ligação. Mas, no entanto, esse computadorzinho aqui é muito maior do que aqueles grandes que a gente tinha numa sala inteira. E eu estou dizendo isso por quê? Porque no nosso cérebro está colocada a memória e ela cresce à medida que nós colocamos informações. Não precisamos comprar aplicativo e ficar colocando aplicativo. Não é o nosso cérebro que é igual ao computador. O computador é que foi feita a imagem do seu Criador. Da mesma maneira que nós não criamos Deus, Deus é que nos criou a sua imagem e semelhança. O computador foi criado baseado em muitas coisas que nós temos. Então, tem muita coisa que é falado hoje que é mente, porque a pessoa não sabe aquela informação de onde veio e para onde está, em vez de dizer que está na memória, está na mente, porque ele também não conhecia a mente. Agora eu pergunto uma coisa para você. Imagine um computador sem memória. O que seria? Retorno à máquina de escrever. Tem memória, você escreveu, escreve de novo, a memória está aqui. Então puseram memória na máquina de escrever, aí ela virou um computador. Mas é simples isso, né? Simples, beleza. Foi fácil? Demorou uma década? Quanto tempo estão aí batendo em cima disso? Nós somos criados e quando nós nascemos com alguma coisa para aumentar esse potencial. Olha,
quando eu dou uma paradinha assim, eu vejo e vou falar o nome da pessoa, daqui a pouco está correndo e tudo mais, e aí eu continuo. Então, todos vocês que vieram e que nos acompanham, o Márcio Felipe está aqui chegando agora, deu uma paradinha aí, sintam-se todos abraçados, todos sejam bem-vindos aos nossos canais. Porque nós criamos um projeto 827 para ir para o YouTube. E para que isto? Porque algumas pessoas ainda não estão bem atualizadas com o computador e outras procrastinam e outras são preguiçosas mesmo. E outras são espetaculares. Aqueles que me seguem, eu tenho visto o seguinte, eles vão lá na mídia social, vai lá, procura, pesquisa e tal. Eu achei justo homenagear essas pessoas e reforçá-los. De que maneira? Colocando para eles, no projeto 827, todas as lives que foram feitas com exclusividade para reflexão, desenvolvimento mental, principalmente para desenvolver os recursos e as ferramentas e as faculdades mentais que nós temos. Então, voltamos com o computador para pesquisar o universo. E aí chegamos à compreensão de que tudo que existe antes, ou melhor, tudo que existe hoje, antes de existir materialmente, antes de serem materializados aqui, eles existiram na imaginação de alguém. Alguém que acreditou que isso seria possível. Então, o impossível pode ser aqui e agora. Daqui a 1 minuto, 1 segundo já pode ser possível. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Se você for trabalhar com a lei da atração, e ao invés de ficar procurando, se está chegando agora, ao invés de estar procurando em cada lugar, nós criamos um blog e vamos colocar nesse blog os assuntos principais condensados como se fosse um curso online essencialmente gratuito. Então, vamos colocar nesse blog com ideia da minha parceira aí que está ensinando a divulgar e os meus parceiros que estão dizendo, porque as minhas parceiras são lindas amigas e os meus parceiros são amigos campeões. Então, estes dão as sugestões e a gente trabalha com a imaginação e vamos colocar para as pessoas na complexidade do contexto que elas vivem. Então, ao invés de chegar e ficar falando, olha, você não precisa gritar, você não precisa se jogar no chão. Quando era criança, que alguém dizia, fulano, você é um tonto, é um lerdo, você não tem jeito mesmo. Isso aí, programações negativas. Pela neurolinguística, hoje, a gente já está sabendo quanto foi difícil para muita gente. Olha que no consultório e nos cursos que eu dava, eu tinha dificuldade de fazer algumas pessoas entenderem que esse processo estava lá na infância. Com o tempo, com os exercícios de desenvolvimento da faculdade mental, com a hipnose moderna, essa dificuldade foi sanada. Por que foi sanada? Porque ao invés de eu hipnotizar como a grande maioria, depois que a pessoa treina esse tipo de trabalho, ela passa a entrar no nível de uma frequência mais baixa. Quando digo frequência mais baixa, é dizendo para vocês que foram detectadas. Tem gente que diz que o cérebro tem 4 frequências. Beta, alfa, delta, beta, alfa, teta e delta. Nós não podemos afirmar como cientistas categoricamente assim, embora muita gente diga que essas são as frequências até da mente. O que eu falo é
até hoje, pelos aparelhos que os homens têm, que começou com o eletroencefalógrafo, a registrar aí o eletroencefalograma, e fizemos pesquisas com eles, e percebemos que a imaginação é muito mais forte por associação de ideias quando nós estamos no nível de produção de ondas alfas na região occipital. Pouca gente entrou nessa profundidade, que a grande maioria continua na manada, no efeito, nadando, surfando na onda, e não entrando lá embaixo, na sua profundidade. Então, conhecer é aprender com profundidade. Por isso é que nós vamos colocar nas mídias sociais e os cursos online que estiverem no blog estarão à disposição de vocês gratuitamente. Refletir sobre o mundo em que nós vivemos nos leva à globalização. Vocês viram o que a globalização fez? Abriu a fronteira para o coronavírus. Ah, mas isso aí você está querendo retornar ao passado? Não. Porque resiliência, com esse sentido de retornar ao passado, não existe. Não existe no universo, não existe resiliência no direito, não existe resiliência no mundo fenomênico e muito menos no interior. Isto é comprovado não pelo que eu falo, pelas experiências que eu tenho com a neurociência, com a experiência que eu tenho em ter estudado átomo, quark, fótons, mas para dizer a vocês que a cada minuto, a cada segundo que nós ouvimos alguma coisa, o que fazemos alguma coisa, já somos uma pessoa diferente. Então, resiliência com o sentido de capacidade de superar o estresse, de ser uma pessoa diferente, com mais capacidade e força para enfrentar o outro, beleza. Mas resiliência no sentido de retornar à condição anterior, isto é zero. É zero. Estou dizendo a você aquela história. Acredite em mim e vá pesquisar. Primeiro, no direito, nenhuma lei que anula a lei anterior, que anulou a primeira lei, não faz com que a primeira lei retorne. Então não tem resiliência. O universo só tem uma lei que é constante. Tudo está em excelente transformação. Ora, se acabei de falar isto, o universo já não é o mesmo. Se ele não é o mesmo, então vamos para frente com um novo conceito de resiliência. Tá? Segundo, qual é o maior conceito que você deve levar com você? De que se você tiver um controle emocional amplificado através da lei da atração, não pelo tamanho, pela força e pelo poder, que você está vendo que isto não leva a nada e muitos poderosos, Império Romano caiu, tá? Então não há poder que não seja derrubado. Só que a humanidade só se prolifera e só se perpetua se ela se adaptar. Então não é o mais forte, nem o maior, é aquele que se adapta a novas circunstâncias. Nas próximas pandemias, que acredite vocês, essa não vai ser a última, que para não ir muito longe na gripe espanhola, só para te lembrar, você já percebe que nós vamos ter outras oportunidades. Como será o homem? Como será a mulher? Como será o ser humano? Só ficará aquele que tiver imunidade mental. E esta vai equilibrar as forças do Kundalini, a força motivacional ou vibracional positiva. Então, estas forças
é que vão fazer com que a pessoa cresça, se desenvolva e enfrente o invisível. Da mesma maneira que muita gente morreu de vírus antigos, antes dos vírus, as bactérias, e hoje as bactérias são mortas, a hora que alguém começar, né, metaforicamente, hein, presta atenção, metaforicamente, aquecer o urânio não para ficar matando o outro, mas sim para descobrir uma luzinha, que naquele infectado vai chegar lá e vai explodir o vírusinho. Hoje é impossível, como era em 1982, quando alguém, não é, fazendo uma vibração positiva e aplicando o reiki em alguém, descobriu no outro que ele estava com pedra nos rins. E ele imaginou o quê? Ele imaginou colocar uma dinamite lá e explodir. Tomou lá. Depois, com a evolução, né, fazia um furinho, punha lá, pá, explodia a pedra. Resultado, as coisas vão evoluindo. Quem pode garantir que alguém que esteja me ouvindo hoje, perto do papai, da mamãe, porque estamos todos em quarentena, vai entrar nesse campo científico da descoberta do fóton? Como é que uma partícula, tem hora ela se comporta como matéria e tem hora ela se comporta como energia? Hoje, tem muita gente trabalhando nisso, mas daqui a pouquinho alguém tem uma eureka lá e resolve isso. Mas com a finalidade de melhorar a humanidade. E depois que eu falei tudo isso, eu quero dizer a vocês duas coisas. Primeiro, lembre-se do nosso mantra. De hora em hora, Deus melhora, de dia em dia, Deus me guia. Segundo, deixa um like aí. Acione o sininho. Porque é importante que as pessoas façam o que elas querem, mas com consciência. Vamos refletir e transmitir para a pessoa a consciência. O outro caiu, em vez de xingar a criança e tal, vai lá, olha para ela e diz assim, levante-se, levante-se que o papai vai te pegar. Levante-se que a mamãe... Por quê? Em vez de ir correndo lá também, coitadinho, coitadinho, sopra antes de casaçar. Para com isso, meu caro. A criança caiu. Isso é normal na vida dela. Ela tem que aprender primeiro esse comprometimento que eu falei no início. Comprometimento com ela, ela tem que aprender a se levantar sozinha. Depois que ela se levantar, aí sim, a gente pega e vai ver o que aconteceu. É como nas aulas de primeiros socorros, quando eu dizia, olha, não mexa com a pessoa, peça para ele se levantar. Se ele se levantou, ótimo, não se levantou, aí sim, aí vamos pegar quem é o técnico, quem é formado, paramédico nos Estados Unidos, ou os médicos aí, não é, do resgate. Então, cada um vai fazer o que tem que fazer. Mas se a criança caiu, qual é o comportamento do adulto? Fulaninho, o titio está aqui, o papai, mamãe e tal, levante-se. O que foi que aconteceu com você? Ah, então vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer. Este é o comportamento do adulto. Mas para ele se comportar dessa maneira, o que ele tem que fazer? Essa é a pergunta. Pessoal rico, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Ele tem que estar preparado emocionalmente. Ele precisa enfrentar, primeiramente, o estresse, a dor de cabeça. Ele precisa dormir com tranquilidade. Ele estar seguro de si. Ele tem que ser primeiro líder dele mesmo. Ele tem que ser professor dele mesmo. Ele tem que ser mestre dele mesmo. Ele tem que ser mentor dele mesmo. Por isso é que eu vou colocar para vocês estas coisas dimensionadas num blog específico para que você não precise ficar procurando em todas. Mas, de qualquer maneira, dá um clique aí. Nem todos vão querer fazer isso, mas alguns vão querer assistir um determinado
vídeo que eu coloquei e vai lá no YouTube. Então, se você ainda não foi no YouTube, inscreva-se no nosso canal. É importante isso. De hora em hora Deus melhora. Muito obrigado por todos os azulzinhos que subiram aí, os vermelhinhos, os compartilhamentos que vocês fizeram. Compartilhe mesmo. Eu lhe agradeço de coração, porque de hora em hora Deus melhora e de dia em dia Deus me guia. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.